Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você já foi ferido ou ferida por alguém que você amava e que tudo em você queria desistir dessa pessoa? Agora imagina Deus sentindo isso. É exatamente isso que a gente vai ver aqui em Oséias 11. Oséias 11 não é um texto de julgamento, não é um texto de acusação, é um texto de uma paternidade ferida. Você já teve sua paternidade ou maternidade ferida? Deus começa dizendo assim, né, falando: quando Israel era um menino, eu o amei do Egito, chamei meu filho. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu criei esse povo, eu cuidei deles, eu ensinei eles a andar. E mesmo assim Israel se afastou, mesmo assim ele virou as costas. E aqui nasce uma pergunta para a gente. Se Deus amava tanto Israel, por que houve juízo? Por que houve dispersão? Por que eles andaram peregrinos? Por que Jerusalém foi completamente destruída, não ficou pedra sobre pedra? E é aqui que entra Oséias 11:9, um dos versículos mais fortes de toda a Bíblia. Vou ler aqui para vocês 11:9. Vamos lá, ó. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Esse versículo aqui é como se fosse Deus respirando fundo. Agora presta atenção, porque essa foi a grande revelação, isso aqui muda tudo. Deus não está dizendo aqui, ó, não haverá disciplina. Ele diz assim: não vou executar o furor da minha ira impetuosa. Tem uma grande diferença entre disciplina e aniquilação. E foi isso que me chamou muito a atenção hoje pela manhã, nesse texto, quando eu comecei a ler, meditar nele. E por isso que eu trouxe esse texto aqui, esse versículo para a gente meditar. Porque Israel foi disciplinado, sim, ele foi. Só que ele não foi exterminado. Historicamente, ele foi espalhado. Eu até comentei hoje, ontem até no Natal com o irmão Ricardo, hoje pela manhã no 5am, né, falando para os irmãos que Israel viveu 1900 anos sem guerra, sem terra, sem governo, sem exército. Só que olha, o que aconteceu? Israel nunca deixou de existir, mesmo quase 2 milênios fora do seu território. Nenhum outro povo na história ficou quase 2000 anos sem uma pátria e voltou como nação. Então isso aqui não é coincidência, isso aqui é Oséias 11:9 acontecendo na história, um livro profético que se concretizou. Isso é incrível, fantástico. Essa é uma das centenas ou milhares de provas da veracidade da Bíblia, do profético dessa nossa palavra de Deus, né? Mas o ponto mais chave, mais lindo aqui é o amor de Deus. Ele coloca limite na ira de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus está dizendo assim: eu poderia acabar com vocês, aniquilar vocês, mas eu não ajo por impulso como homem, eu ajo por aliança. A gente não, a gente age, né? Querendo matar, destruir, quantos crimes passionais que a gente vê aí. Mas Deus diz: eu sou Deus e não homem. Porque o homem, nós, vamos nos colocar no papel de homem, né, no lugar da humanidade. A humanidade, quando é ferido, ele destrói, ele cancela, ele mata. Mas Deus não, quando ele é ferido, ele disciplina, só que ele preserva. Esse é o caráter de Deus. Então, e Oséias 11, ele não termina em castigo, ele vai terminar em esperança. Olha aqui os versículos 10 e 11, que interessante. Ó, eles seguirão o Senhor, eles rugirão como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito, como aves da Síria, como pombas. Eu estabelecerei em seus lares palavra do Senhor. Ou seja, depois da disciplina veio o retorno. E finalmente veio, conforme estava previsto, em 1948, Israel retorna às suas terras como nação e lá está até hoje. E creio que até o final dos tempos, que o final dos tempos está batendo na nossa porta aí. E apesar de tantos ataques que Israel já recebeu, como do Irã, do Iraque, do Hamas, da Síria, de tantos outros países, né? Aquele país ali perto dos outros, pequeno, ali, né? Acuado no meio, e ele resistindo firme. Então, Oséias 11 é isso, gente. Ele ensina algo muito profundo, que Deus corrige, mas ele não cancela. Tá? Deus fere, mas não destrói. Deus dispersa, mas não apaga. Por quê? Porque ele é Deus, ele não é homem. Ele é diferente do homem. E se essa palavra falou com você, tocou no seu coração, se você quer ter também esse caráter de Deus, compartilha. Porque tem muita gente hoje vivendo disciplina de Deus,
achando que é rejeição. Deus não rejeita, Ele nos ama demais. Deus é puro amor. Sabe por que Deus nos criou? Imagina que a gente é um recipiente. Vou pegar aqui meu copo de café. Aqui, ó. Nós somos recipientes do amor de Deus. Deus tem tanto amor, que Ele precisa de nós para depositar em nós o seu amor. Essa foi uma revelação que eu tive com um austríaco e mudou muito a nossa forma de ver Deus, de relacionar com Deus, porque nós somos uma caixa de amor de Deus. Ele nos ama. E quando Ele disciplina, é por amor. Amém? Que o amor de Deus te abrace e te acompanhe. E amanhã nós temos o capítulo 12 de Oséias, que já está encerrando, gente. Só falta mais 3, Oséias 12, 13, 14. A gente finaliza mais um livro profético e fantástico da Bíblia. Deus te abençoe.